Civil ao processo de trabalho. Já as convenções da OIT, que foram ratificadas pela República Federativa do Brasil, estas não. Estas, nós temos um enquadramento como se fosse um direito federal de conhecimento obrigatório do magistrado. Por exemplo, a Convenção 132 da OIT, que fala de férias, ela é de conhecimento obrigatório do magistrado. Então, até aqui, ok? Vimos o conceito de prova, finalidades das provas e o objeto da prova. Mas um grande tema atual, polêmico, da ordem do dia, envolvendo teoria geral das provas, é a discussão das regras da distribuição do ônus à prova, inversão do ônus à prova e a teoria dinâmica da prova, conhecida como o princípio da aptidão da prova. Vamos ao raciocínio didático sobre esses temas, principalmente para você que assiste o nosso programa e vem se preparando arduamente rumo à aprovação no exame de ordem ou concursos públicos. Todo esforço será recompensado. Regras de distribuição do ônus à prova. Elas estão previstas no artigo 818 da CLT e artigo 333 do Código de Processo Civil. Veja, o artigo 818, ele fala para nós que a prova das alegações incumbe a parte que as fizer. Esse é o princípio da necessidade da prova. No direito brasileiro, não basta alegar, tem que provar. Fato alegado e não provado é inexistente no mundo jurídico. Muito bem. Só que esse artigo é insuficiente. Não basta essa menção que a prova das alegações incumbe a parte que as fizer. Dessa forma, nós temos posição majoritária, a aplicação subsidiária do 333 do CPC ao processo de trabalho. E como nós temos a distribuição do ônus à prova? Ao autor incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito. Ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Esta ideia de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, atribuída ao réu, a gente consegue fazer um link com a defesa indireta de mérito. A contestação, pessoal, ela é regida por dois grandes princípios. O princípio da impugnação específica, ou do ônus da impugnação especificada, e o princípio da eventualidade ou da concentração de defesas. À luz do princípio da concentração de defesas, o réu deverá apresentar a defesa processual, a defesa indireta de mérito e a defesa direta de mérito. Assim, quando o réu reconhece o fato constitutivo, mas alega a existência de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo, estamos falando de defesa indireta de mérito. Então, repetindo, autor incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Muito bem. Não confunda a distribuição do ônus à prova com a inversão desse ônus. Hoje, nós temos a possibilidade jurídica, inclusive com previsão no ordenamento jurídico vigente, da inversão do ônus à prova. A inversão do ônus à prova, pessoal, ele está prevista no artigo 6º, inciso 8 do Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90. Veja bem, o que é a inversão do ônus à prova? Lembra que para o autor, no nosso caso reclamante, ele tinha que alegar e provar. E para o reclamado, ficava a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Na inversão do ônus à prova, basta que o autor alegue, e o réu vai ter que provar que aquele fato alegado não é verdadeiro. Nós temos, portanto, aí um exemplo de prova de fato negativo. Como que a reclamada vai provar que aquele fato constitutivo não existiu ou não é verdadeiro? Fazendo prova de fato negativo. Então já caiu em algumas provas se há a possibilidade no ordenamento jurídico vigente, embora esse seja um tema realmente polêmico, atual, de prova de fato negativo. Para essa parcela da doutrina é possível através da inversão do ônus à prova.
Então, repetindo, o que é a inversão do ônus da prova? Basta que o reclamante alegue. E a empresa, além de ter o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, ainda assim, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que provar que o fato constitutivo do direito do autor não é verdadeiro. Nessa linha de raciocínio, e até para demonstrar bem essa diferença entre distribuição do ônus da prova e inversão do ônus da prova, temos a importante súmula 338 do TST. E se nós compararmos o inciso 1 com o inciso 3, a gente acaba chegando a esta conclusão. Como assim? O inciso 1 fala o seguinte, ele se refere ao artigo 74, parágrafo 2º da CLT, que fala o seguinte para nós: toda empresa que tem mais de 10 empregados, ela é obrigada a ter o cartão de ponto. O cartão de ponto registra, de forma manual, mecânica ou eletrônica, a entrada e a saída dos funcionários. Então, empresa que tem mais de 10 empregados é obrigada a ter o cartão de ponto. Artigo 74, parágrafo 2º da CLT. Dessa forma, se o empregado ele ingressa com a sua reclamação trabalhista, pleiteando horas extras, o que é muito comum na área trabalhista, ele ingressando com a reclamação, fazendo pedido de horas extras, a empresa ela tem que apresentar o cartão de ponto, principalmente se ela tem mais de 10 funcionários, mais de 10 empregados. A não apresentação injustificada resulta na presunção relativa de veracidade, mas ainda aqui nós não temos a inversão do ônus da prova. Presume-se verdadeira aquela jornada alegada na inicial. Todavia, o inciso 3 da súmula 338 trabalha a previsão do cartão de ponto britânico ou inglês. E o que é esse cartão de ponto britânico ou inglês? O cartão de ponto britânico demonstra ou traz horários de entrada e saída invariáveis. Hoje é muito comum isso na prática. Das 9 às 18, 9, 18, 9, 18, 9, 18. Horários de entrada e saída invariáveis, isso que representa o chamado cartão de ponto britânico ou inglês. E a súmula 338, inciso 3 do TST, fala o seguinte para nós: se a empresa apresentar em audiência esse cartão de ponto britânico, ele é desconsiderado, ele é inválido como meio de prova. Inverte o ônus da prova e aí prevalece a jornada da inicial se dela o empregador não se desincumbir. Perceba a diferença. O que é pior para a empresa? Não apresentar de forma injustificada o cartão de ponto ou apresentar o cartão de ponto britânico ou inglês? Apresentar o cartão de ponto britânico ou inglês, isso é pior, porque nós teremos a inversão do ônus da prova e aí prevalece a jornada inicial. Não que haja uma presunção relativa de veracidade, não. Prevalece a jornada da inicial se dela o empregador não se desincumbir. Então aqui nós temos um estudo do que a gente chama teoria estática das provas, diferenciando a distribuição do ônus da prova da inversão do ônus da prova. Todavia, nos últimos tempos, na doutrina, e isso vem encontrando um amparo na própria jurisprudência, nós evoluímos no estudo da questão do ônus da prova. Hoje, vem se falando muito na teoria dinâmica da prova. Como assim teoria dinâmica da prova? O juiz, podendo analisar o ônus da prova à luz do caso concreto. Ela é chamada de dinâmica porque ela não é previamente estabelecida. E pela teoria dinâmica da prova, teria o ônus da prova aquela parte que apresenta melhores condições de provar. Uma brilhante professora doutrinadora, a professora Emília Sacco, assim chamou esse princípio de o princípio da aptidão da prova. Pelo princípio da aptidão da prova, aquele que tem melhores condições de produzir essa prova terá o ônus. Vamos trazer isto para a área trabalhista. A gente sabe que no mercado de trabalho, normalmente as provas ficam em poder do empregador. E muitas vezes o empregado,
ele tem grandes dificuldades